diversas passagens de autores antigos, em apoio da tradição que menciono. Segundo certas observações, agora feitas no novo e tão misterioso domínio do hipnotismo, a sensibilidade da superfície da pele a transportava a uma certa distância e pode formar uma espécie de camada sensível em volta do hipnotizado. Este não sente, então, absolutamente nada, quando se lhe dá uma picada diretamente na pele, mas, se a picada avisa a camada de ar, a uma certa distância do corpo, ele a sente. Esses fenômenos foram batizados com o nome de exteriorização da sensibilidade. Vimos que a mesma coisa se produz nos fenômenos de materialização, os quais podem ser considerados como desenvolvimento completo de exteriorização. É assim que se dão as mãos à experimentação e à tradição. 7. Finalmente, o mistério da materialização recebe, se não uma solução, ao menos uma espécie de explicação. Isso não é mais um milagre, uma criação momentânea da matéria, de formas orgânicas humanas tiradas do nada, por assim dizer. É uma transformação, a transmutação de uma forma orgânica existente em outra. É, ainda, maravilhoso, mas não é miraculoso. A doutrina espiritualista ganhará com isso, porque ela tende a provar que o corpo não é somente o resultado do jogo das forças químicas, mas, sim, o produto de uma força organizadora, persistente, que pode modelar a matéria à sua vontade. O corpo que conhecemos aparece como um revestimento material, apenas temporário. A supremacia do espírito sobre a matéria torna-se evidente. Num caso de simples desdobramento, quando o médium está em transe, verifica-se um fenômeno de equilíbrio e distribuição da matéria orgânica de um corpo entre dois corpos, conservando a identidade da forma que se deriva do princípio individual organizador. Quando esse fenômeno se opera sem que o médium esteja em transe, temos a prova de que a nossa autoconsciência não esgota o conteúdo do nosso ser psíquico e que o organizador pode, fora do eu consciente, agir e constituir um corpo. Quando o desdobramento se produz com variedade de forma em alguns órgãos, retendo completamente o tipo geral, como vimos no caso de Katia King, onde as unhas, as orelhas e a cor dos cabelos diferiam inteiramente dos da médium, temos a prova incontestável da força organizadora do eu transcendente, que não se atém ao modelo do corpo terrestre conhecido de nós e que ela anima. Eis um comércio de transformação. Se a forma materializada não oferece mais nada de comum com o médium, como no caso de Katia Brink, da Sra. Compton, do qual faço menção no capítulo 1, achamo-nos em face de uma transformação completa ou transfiguração. Para quem ou para que é ela produzida? Eis a questão espinhosa e principal. É difícil supor que isso seja do mesmo eu individual, transcendente. E se, do ponto de vista crítico, essa forma responde a todas as exigências formuladas para a verificação de uma individualidade, vide animismo e espiritismo, temos a prova evidente de que um eu individual transcendente, que não é o do médium, apoderou-se somente da matéria orgânica deste para transformá-la segundo o seu desejo. Mas, se assim é, não será mais simples, para esse eu transcendente, empregar o mesmo corpo ou o mesmo semblante, e transformá-lo naquilo que se deseja, sem recorrer à produção maravilhosa de um corpo completamente diferente do médium? Se existem fatos desse gênero, isso seria a prova positiva de que a materialização se reduz a um fenômeno de transmutação. Pois bem, sim, esses fatos existem, mas são raros e estão disseminados na massa enorme dos materiais da literatura espírita. Encontramos, a propósito, dois casos, num artigo de Miss Kislingbury, The Spiritualist, 22 de dezembro de 1876, onde ela apresenta casos de fantasmas em desdobramento, transfigurações e transformações. Eis o primeiro, extraído de uma carta do Sr. Joe, América do Norte,
já publicada no mesmo jornal de 17 de setembro de 1875. A senhora Crocker, médium muito estimada em Chicago, contou-me, há algum tempo, os fatos seguintes. Sob a direção do seu guia espiritual, ela começou, há meses, uma série de sessões para o desenvolvimento de uma nova fase de mediunidade. Suas sessões eram circunscritas à sua família. Uma tarde, quando o fogão do quarto projetava um belo clarão e quando a luz da lua também ali chegava, foi ela transformada. Sua fisionomia mudou completamente de grandeza, forma e caráter. Espessa barba negra apareceu-lhe. Todos os que se achavam à mesa viram a mesma coisa. Seu genro, sentando-se imediatamente ao seu lado, disse, quando ela voltou a face para ele, ó, mas é meu pai. Após isso ele declarou que a imagem era exatamente a do seu pai, que estava morto. Pouco depois, a senhora Crocker ficou transformada numa mulher velha, de cabelos brancos. Essas metamorfoses operavam-se pouco a pouco, enquanto as testemunhas olhavam constantemente para a dita senhora. Ela conservava a consciência de si própria, mas experimentava a viva sensação de picadas por todo o corpo, exatamente como se segurasse os polos de uma forte pilha galvânica. O outro exemplo é tirado de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. O fato sucedeu-se em 1858. Nos arredores de Saint-Étienne. Uma jovem de 15 anos gozava da singular faculdade de se transfigurar, isto é, de tomar, em momentos dados, todas as aparências de pessoas mortas. A ilusão era tão completa que se julgava ter a pessoa em presença, de tal modo eram semelhantes os traços fisionômicos, o som da voz e mesmo o modo de falar. Esse fenômeno renovou-se por centenas de vezes, sem que, para isso, a vontade da jovem contribuísse em coisa alguma. Ela tomou por diversas vezes a aparência de seu irmão, morto alguns anos antes. Tinha dele não só o rosto, mas também o talhe e o volume do corpo. Um médico do lugar, muitas vezes testemunha desses efeitos extraordinários, querendo certificar-se de que não era joguete de uma ilusão, fez uma experiência. Esses fatos foram narrados por ele mesmo, pelo pai da jovem e por várias outras testemunhas oculares, muito respeitáveis e dignas de fé. Ele teve a ideia de pesar a jovem durante o seu estado normal e, depois, durante a transfiguração, quando ela tinha a aparência do seu irmão, com a idade de 20 e poucos anos. Pois bem, reconheceu-se que, neste último estado, o peso era quase o dobro. A experiência foi concludente e impossível seria atribuir essa aparência a uma simples ilusão de óptica. Apesar de esses dois fatos serem citados por Miss Kingsbury, como exemplos de transfiguração, a produção da barba, dos cabelos castanhos, e o aumento de peso comprovam suficientemente que um processo de transformação se opera, admitindo todavia a exatidão dos fatos relatados. Infelizmente, os detalhes de observação e os atestados diretos das testemunhas oculares faltam-nos, para podermos confirmar esses fatos, cuja importância é enorme, no caso de serem autênticos. Um ponto notável a seu favor é que eles não estão em contradição com o princípio sobre o qual se baseia toda a materialização e formariam, desse modo, o transitório inicial da transformação de um corpo orgânico em outro, sob a ação de uma força organizadora desconhecida. Eis chegado o momento de mencionarmos uma outra espécie de observações, que apoiam também a teoria das transformações, mas que, infelizmente, são tão raras e tão insuficientemente descritas como as precedentes. Assim, temos o fato seguinte, narrado pelo Sr. Simmons, num dos congressos da Associação Nacional dos Espiritualistas, efetuado em Londres no mês de dezembro de 1876. O Dr. Neuberg contara-lhe como ele ligou, para esse fim, a Sra. Compton, com cordas enceradas, e como fixou no soalho seu vestido de alpaca escura.
Depois de tê-la prendido por esse modo, foi tomar o seu lugar no círculo dos assistentes, o qual se achava do lado de fora, e, em seguida, viu sair do gabinete uma forma que era menor que a senhora Compton e que estava toda vestida de branco. Seriam precisos, disse ele, 30 ou 40 metros de pano para confeccionar essa vestimenta. O doutor foi convidado a entrar no gabinete e ali nada mais encontrou além da cadeira vazia da médium. Tornou a sair, falou com o fantasma e pediu-lhe um pedaço do seu vestuário. O fantasma disse: se cortardes algum pedaço, ele fará falta na roupa da médium, e acrescentou que em tal caso, seria preciso presenteá-la com um vestuário novo. Nesse meio tempo, ele cortou da vestimenta branca um pedaço do tamanho da sua mão, pouco mais ou menos. O fantasma entrou, depois, no gabinete e, passado um momento, o doutor também foi convidado a ali entrar, encontrando a médium presa pelas cordas apertadas e a sua saia fixada no soalho, como precedentemente, e, no seu vestido negro, encontrou-se um grande buraco, exatamente do mesmo tamanho que o pedaço branco, um pouco antes cortado. Mais tarde, o doutor cortou um pedaço das vestes negras para mostrar aos outros assistentes o orifício no qual entrava exatamente o retalho branco. Depois, fez examinar e analisar esses panos, verificando-se que, em tudo, eles eram semelhantes, embora de cores diferentes. The Spiritualist, 1876, 2, pág. 257. A mesma coisa foi observada, várias vezes, nas sessões da Senhora Desperance, onde, quando algum dos assistentes conseguia cortar clandestinamente um pedaço do véu que envolvia a figura materializada, reconhecia-se que algum pedaço do vestido ou da saia da Senhora Desperance havia desaparecido. Eu não poderia relatar circunstanciadamente essas sessões, porque, desde muito tempo, não tenho podido registrá-las, em virtude do enfraquecimento da minha vista. Sei apenas que, no caso da Senhora Desperance, ninguém tem feito experiências nesse sentido. Isto foi descoberto por acaso e sempre somente depois da sessão. Durante as minhas sessões em Gotemburgo, eu quis fazer uma tentativa desse gênero e, para isso, encomendei para a Senhora Desperance uma toilette especial, mas não tive ocasião de fazer esse ensaio, limitando-me a prosseguir na observação para a qual fui expressamente a Gotemburgo. Notemos, entretanto, que, quando se corta algum pedaço com a permissão do fantasma, como no caso a que me referi no Psychische Studien, de 1893, pags. 341 a 394, não resulta daí surpresa alguma para a Senhora Desperance, e o seu vestido conserva-se intacto. Se pudéssemos estabelecer um só fato desse gênero, de um modo indiscutível, também teríamos nisso um fenômeno fazendo época, como aquele a que é consagrado este pequeno trabalho, e além disso, não só uma prova efêmera e passageira como nos casos de materialização de corpos orgânicos vivos, mas também uma prova duradoura como os nós de uma corda sem extremidade obtidos pelo professor Zollner. Do ponto de vista de uma crítica imparcial, devo reconhecer que o fenômeno de desmaterialização parcial do corpo da médium, a que me refiro, está ainda bem longe de poder ser considerado como positivamente fundado. Seu principal defeito é que ele é único e inesperado. As testemunhas, não contando com ele, não podem, em presença de tal acontecimento, conduzir-se com a prudência necessária para a verificação de um fato tão extraordinário. Mas, do modo em que está, pareceu-me ele suficientemente firmado em provas, para ser objeto desta memória. Agora que o fato está reconhecido, não resta mais que uma coisa a desejar, sua reprodução nas melhores condições possíveis para uma excelente observação e, sobretudo, num círculo bem a par dessa questão. Temos, para isso, um auxílio importante na própria pessoa do médium,
que nada quer a não ser uma investigação conscienciosa e que ofereça, a esse respeito, condições excepcionalmente favoráveis, vez que, não caindo em transe durante a sessão, é acessível à observação e, por si mesmo, se constitui um excelente observador. Mas, para que esse fenômeno possa renovar-se com a Sra. Desperance, é necessário, antes de tudo, que sua saúde se restabeleça e que sua mediunidade, suspensa após o abalo físico e moral por ela experimentado em Helsingfors, torne a aparecer. Segundo as últimas notícias que ela me forneceu, uma melhora no seu estado de saúde produziu-se, enfim, e sua mediunidade começa a renascer. Esperemos, pois, que não seja ela vitimada por esta causa, que, até a época presente, só lhe tem trazido desgostos, decepções e ataques, em troca de toda a abnegação e de todo o devotamento de que sempre deu prova. Repiovka, Penza, 11 e 23 de julho de 1895. Alexander Aksakov. Apêndice. História das aparições de Katia King. Conforme os documentos ingleses, as experiências, as mais célebres e as mais definitivas e sobre as quais parece impossível pairem quaisquer sombras de dúvida, são, indubitavelmente, aquelas levadas a efeito por Sir William Crookes. Charles Richet. Primeiras aparições de Katia King. Os grandes médiums, que são muito raros, não se improvisam. É necessário algum tempo para que cheguem a obter fenômenos físicos. Por um lado, o médium precisa de exercício e, por outro, o espírito que dirige as manifestações é obrigado a exercitar-se, a fim de manejar os fluidos sutis com a maior precisão. Os grupos espíritas que obtêm melhores resultados são aqueles em que os assistentes, uma vez escolhidos, conservam-se sempre os mesmos. Cada adição ou falta de um membro torna necessário um novo trabalho para os espíritos e, em consequência, os resultados serão tanto mais retardados. Os primeiros fenômenos físicos de aparições foram assinalados em 1871, primeiramente na América do Norte, pela mediunidade da Sra. Andrews, uma serva irlandesa de 30 anos, mãe de 3 meninas. As sessões efetuaram-se na casa do seu patrão, Sr. Keller, na Morávia, durante 4 ou 5 anos. Começou-se pelas sessões em plena obscuridade. Ouviam-se, então, vozes e notas de piano. Os assistentes eram tocados na cabeça por mãos de espíritos. Estrelas luminosas passeavam por toda parte. Quando se faziam perguntas, os espíritos respondiam sim, fazendo aparecer 3 luzes. Quando a sessão, nos moldes assinalados, tinha durado bastante, uma voz de espírito pedia a lâmpada, depois o médium ia colocar-se atrás da cortina e as aparições começavam. Via-se, nesta parte, aparecerem numerosos espíritos, que se mostravam por uma abertura da cortina, estando o médium assentado por detrás. Uma lâmpada projetava seus raios sobre as aparições. A notícia dessas manifestações foi recebida com incredulidade na Inglaterra. Os médiuns ingleses tentaram obter os mesmos fatos nas sessões em obscuridade. Figuras formaram-se nas sessões da Sra. Guppy e, depois, os senhores Ernie Charles e William obtiveram as mesmas manifestações na obscuridade. Os espíritos mostraram-se sustentando uma bola luminosa nas mãos. Essa luz aclarava-o suficientemente. Na mesma época, isto é, em fins de 1871, os primeiros fenômenos operaram-se na presença de Florence Eliza Cook, uma menina de 15 anos. Seu pai tornou-se membro da Associação Espírita de Dalston, cuja sede era no número 74, Navarino Road, Dalston, Londres. Este é o que explica a atenção que foi dada ao desenvolvimento da bela mediunidade da jovem Cook, tornada tão célebre pelas investigações do Sr. William Crookes. Esses fenômenos, em qualquer outro lugar,
teriam sido ocultados ou desprezados. A história de Miskook é muito interessante. Os principais detalhes foram recolhidos e publicados num volume, pelo Sr. E. P. Sargent, de Boston, em 1875, tendo sido fornecidos pela própria Srta. Cook, em carta dirigida ao Sr. Harrison, em maio de 1872, e cujo texto segue. Tenho a idade de 16 anos. Desde minha infância, vi espíritos e ouvi suas vozes. Eu tinha o hábito de assentar-me sozinho e conversar com os espíritos que me rodeavam e os quais eu tomava por pessoas vivas. Como ninguém pudesse vê-los nem ouvi-los, meus pais tentaram fazer-me crer que isso era um produto da imaginação, porém não mudei de opinião e, por isso, eles me consideravam uma menina muito excêntrica. Na primavera de 1870, fui convidada para ir à casa de uma amiga de colégio. Perguntou-me ela se eu tinha ouvido falar de espiritismo, ajuntando que seu pai, sua mãe e ela, tendo se reunido em volta de uma mesa, haviam obtido movimentos e que, se eu quisesse, eles fariam, naquela noite, uma experiência comigo. Florence Cook pediu a permissão de sua mãe, e a primeira sessão realizou-se. Uma comunicação foi-lhe dada por um espírito que se dizia sua tia. Depois, quando ela ficou só na mesa, esta se levantou a uma altura de 4 pés. Miss Cook continua a narrativa das suas primeiras sessões. Entrei em casa muito surpresa pelo que tinha visto. Alguns dias depois voltei com a minha mãe, para fazer uma segunda sessão. Os espíritos deram-nos algumas provas de identidade, porém elas não nos mereciam confiança. Enfim, uma comunicação por pancadas foi-nos dada, dizendo que, se quiséssemos providenciar a obscuridade, eu seria levado em volta da sala. Dei uma gargalhada, não acreditando que isso fosse possível. Apagou-se a lâmpada, mas a obscuridade não ficou completa, visto entrar luz pela janela. Em breve percebi que seguravam na minha cadeira. Fui erguida até o teto. Todos puderam ver-me no ar. Eu estava muitíssimo atemorizada para poder gritar e, sendo conduzida por cima das cabeças dos assistentes, fui depositada sobre uma mesa na extremidade da sala. Minha mãe perguntou, então, se podíamos ter fenômenos em nossa casa. A mesa respondeu sim, e que eu era médium. Na noite seguinte todos se reuniram em nossa casa. Os espíritos quebraram-nos uma mesa e 2 cadeiras e ocasionaram numerosos prejuízos. Desde então, declaramos que não queríamos tornar a fazer sessões. Os espíritos começaram a atormentar-nos. Livros e outros objetos foram lançados contra mim. As cadeiras passeavam sozinhas. A mesa erguia-se violentamente durante a refeição e ruídos terríveis atordoavam-nos pelo meio da noite. Enfim, cedemos, reunimos-nos em volta da mesa para conversar com os espíritos. Eles disseram-nos que fôssemos ao número 74, Rua Navarino, onde encontraríamos uma associação espírita. Ali fomos, minha mãe e eu, por curiosidade. O endereço era exato. Lá encontramos o Sr. Thomas Blyton, que nos convidou para uma sessão. Também ali conhecemos o Sr. Harrison, que pediu para assistir uma das nossas sessões. Então, não mais duvidamos da realidade da comunicação dos espíritos. Comecei, desde esse momento, a cair em transe. Pela primeira vez, um espírito fez-me falar e anunciou a meu pai que, se eu fizesse sessões com os senhores Ernie e Leon, obteríamos vozes celestes na mesa. Reunimos-nos diversas vezes com esses senhores e, finalmente, obtivemos os fenômenos anunciados. O espírito que dirigia essas sessões dizia chamar-se Katia King. Em 21 de abril de 1872 efetuou-se nova reunião com Miss Cook e o Sr. Ernie. A descrição foi feita pelo Sr. Harrison, no seu jornal The Spiritualist, que apareceu, então, em Londres. Um incidente curioso produziu-se. De repente, ouviu-se bater sobre os vidros e,
Abrindo-se as vidraças da janela, nada se descobriu. A voz de um espírito fez-se ouvir, exclamando: Senhor Cook, é necessário que mandeis desentupir a goteira, se não quiserdes que a vossa casa fique alagada. A goteira está obstruída. Muito surpreendido, ele procedeu a um exame imediato. Era verdade. Tinha chovido e o pátio da casa estava cheio da água que transbordava. Ninguém soubera desse incidente, antes de o espírito ter comunicado por essa forma extraordinária. Seguindo-se o desenvolvimento da mediunidade de Miss Cook, vê-se como todos os fenômenos se produzem cada vez mais poderosos e extraordinários. Chegaremos, em breve, ao apogeu das suas forças magnéticas. Até então, as sessões espíritas de Florence Cook efetuavam-se na obscuridade. O Sr. Harrison quis remediar esse inconveniente e fez diversos ensaios com luzes diferentes, na casa do Sr. Cook. Obteve uma luz fosforescente por meio de uma garrafa aquecida que continha, interiormente, massa fosfórica com óleo de cravo da Índia. Em 22 de abril de 1872 realizou-se uma sessão, estando presentes a Sra. Cook com os filhos, a tia e a criada. O espírito Katia King materializou-se parcialmente, pela primeira vez. Miss Cook não dormia durante a experiência, conforme consta da seguinte carta que ela dirigiu ao Sr. Harrison, em 22 de abril de 1872. Ontem, depois do meio-dia, Katia King disse-nos que tentaria produzir alguns fenômenos, se mandássemos fazer um gabinete escuro, com cortinas. Acrescentou que seria necessário lhe darem uma garrafa de óleo fosforescente, porque não podia tirar de mim o fósforo necessário, em virtude de estar pouco desenvolvida minha mediunidade. Ela desejava iluminar sua figura, para tornar-se visível. Encantada com a ideia, fiz os preparativos necessários. Tudo ficou pronto às 20h30 de ontem. Minha mãe, minha tia, meus irmãos e a criada tomaram lugar pelo lado de fora, sobre os degraus da escada. Deixaram-me, sozinha, na sala das refeições. Eu estava com muito medo. Katia mostrou-se pela abertura das cortinas. Seus lábios agitaram-se e, por fim, puderam falar. Conversou com mamãe durante alguns minutos e todos puderam ver o movimento dos seus lábios. Como eu não podia vê-la muito bem do lugar em que estava, pedi-lhe que se virasse para mim. O espírito respondeu-me: certamente, eu também o quero. E então vi que a parte alta do seu corpo estava formada somente até o busto, sendo o resto da aparição como um nevoeiro vagamente luminoso. Katia começou, após alguns instantes de demora, a trazer folhas frescas de eira. Não as havia semelhantes no nosso jardim. Depois, viu-se aparecer, por fora da cortina, um braço e uma mão, sustentando a garrafa luminosa. Uma figura mostrou-se com a cabeça coberta por um turbante branco. Katia aproximou a garrafa dessa figura e todos perceberam-na distintamente. Conservou-se aí por 2 minutos e, em seguida, desapareceu. Era de rosto oval, nariz aquilino, olhos vivos e boca muito bela. Katia pediu à mamãe que a olhasse bem, pois sabia que a sua aparência era lúgubre. Quando a mim, fiquei muito impressionada quando o espírito se me aproximou. Eu estava bastante comovida para poder falar ou fazer qualquer gesto. A última vez que ela se mostrou na cortina foi durante 5 minutos e encarregou mamãe de pedir-vos que viesseis aqui, um dia desta semana. Katia Kim terminou a sessão invocando o auxílio de Deus para nós. Testemunhou-nos a sua satisfação de ter podido mostrar seus nossos olhos. Katia não se servia de tubos para falar-nos. Mamãe declarou que sua face pareceu-lhe pálida e pouco viva. Seus olhos estavam fixos, sem expressão, como se fossem olhos de vidro. Em 25 de abril, o Sr. William Harrison aniu ao convite de Katia, realizando-se, na sua presença, a segunda sessão de materialização.
Tomou notas interessantes que publicou no seu jornal e cujos principais pontos são os seguintes. Em 25 de abril de 1872 houve, na minha presença, uma sessão em casa do Sr. Cook. A jovem Cook estava sentada num gabinete escuro. Ouviam-se esfregações de tempos a tempos. A entidade Katia tinha um tecido leve que fabricara e com o qual se esforçava por colher, em torno da médium, os fluidos necessários para materializar-se completamente. Ela friccionava, então, a médium com o tecido que tinha na mão. A conversação seguinte, em voz baixa, deu-se entre a jovem Florence Cook e o espírito. Florence, vá embora, Katia. Não gosto de ser assim friccionada. Katia, não sejas tola. Tira o que tens na cabeça e olha-me. Katia friccionava sempre. Florence, não quero. Deixa-me, Katia. Não gosto de ti. Tu me metes medo. Katia, como tu és tola. Ela não cessara de friccionar. Florence, não quero prestar-me a essas manifestações. Não gosto disso. Deixa-me tranquila. Katia, não és mais que meu médium e um médium é uma simples máquina de que os espíritos se servem. Florence, pois bem. Se não passo de máquina, não gosto de ser assustada deste modo. Vá embora. Katia, não sejas tolinha. Durante essa sessão, a jovem Cook, que não dormia ainda, observou que o espírito só tinha a forma da cabeça e das espáduas, o resto do corpo parecia um nevoeiro. Katia não se conservava sempre na mesma altura, ora se elevava, ora se abaixava até perto do chão, de sorte que seu busto parecia tocar no soalho. Nesta posição ela assustava muito a médium. Às vezes só se via uma cabeça vagueando por todos os lados, sem pernas e sem corpo visível. Na sessão seguinte, a quarta, Florence Cook foi adormecida pelo espírito. Uma lâmpada de benzina iluminava a sala. Já não eram sessões em plena escuridão. O espírito contentava-se em fazer baixar a lâmpada, quando a luz a fatigava. Estando de novo presente, o Sr. Harrison pôde fornecer o seu testemunho pessoal. Testemunho do Sr. Harrison. A forma de Katia apareceu-nos com a cabeça inteiramente envolvida num turbante branco a fim, disse ela, de impedir que o fluido se dispersasse muito depressa. Declarou-nos que somente o seu rosto estava materializado. Todos puderam ver distintamente os seus traços. Notou-se que seus olhos estavam fechados. Ela mostrou-se durante meio minuto e depois desapareceu. Em seguida disse, Willie. Vê como eu sorrio, vê como eu falo e depois exclamou, Cook, aumenta a luz. Obedeceu-se, depressa, e cada qual pôde ver o rosto de Katia King, brilhantemente iluminado. Ela tinha fisionomia jovem, bela, radiante, de olhos vivos, porém um pouco maliciosos. Suas feições não mais eram baças e indeterminadas, como da primeira vez, em 22 de abril, porque, dizia Katia, sei melhor como devo fazer. Quando se viu aparecer a figura de Katia em plena luz, suas faces pareciam naturalmente coloridas. Todos os assistentes exclamaram, estamos, agora, vendo-vos perfeitamente. Katia disse, muito bem, então aplaudi-me. Aplaudimos vigorosamente e Katia testemunhou sua satisfação, avançando seu braço para fora da cortina e batendo na parede com um avental que ela achara ao seu alcance. Depois, fez soar a campainha que se achava por cima da porta. Retiramo-nos, então, para cear, mas, nessa noite reunimos-nos de novo e as experiências continuaram. O Sr. Thomas Blyton, um amigo da casa, juntou-se a nós e assistiu à sessão. Julgo que a sua presença prejudicou as manifestações. Katia apareceu como anteriormente e em certo momento ordenou, apagai tudo, alumiareis quando eu disser. Atendeu-se a esse desejo e, a um sinal seu, alumiou-se de novo. O rosto de Katia mostrou-se, por um instante,
a claridade de um fósforo, ela reapareceu uma segunda vez, da mesma maneira, pedindo para ser iluminada, quando sentiu que estava suficientemente materializada para suportar os raios luminosos. Uma vez Katia disse: Cook, não me fixes assim, teu olhar faz-me mal. Em outra ocasião, queixou-se de que a luz da lâmpada incomodava e fatigava muito. Durante todo o tempo, inquietou-se com a luz e com a distância que devia ser guardada entre os espectadores e o gabinete escuro. Algumas vezes pedia-lhes que cantassem em coro, durante as sessões. Os espíritos pedem, quase sempre, que assim se faça, para que a atenção das pessoas presentes seja conduzida, não para os fenômenos esperados, mas para cânticos ou estribilhos. A música não auxilia a materialização dos espíritos, mas ocupa todos os pensamentos. Ao menos durante esse tempo os pensamentos não contrariam, por suas influências diversas, as operações ocultas. No fim da sessão, Katia mostrou-nos um pano branco, retendo-lhe uma ponta, e disse: Eis uma fazenda de minha fabricação. Exclamei: Deixa ficar, Katia, a fim de que examinemos, ou então permita que eu lhe corte um pedaço. Ela respondeu: Não o posso, mas olhai bem. Retirou a mão que estava por cima da cortina e, quando a fazenda foi estendida sobre essa cortina, passou para um outro lado sem resistência aparente. Katia ajeitou-a de novo e a fazenda atravessou a cortina. Era bem o fato de uma substância aparentemente material atravessando a matéria sólida. Isso foi visto por todos. Penso que, no primeiro momento, houve resistência entre os tecidos, mas quando Katia disse olhai, uma mudança operara-se na composição do estofo, que passou, em seguida, através da cortina, sem dificuldade. O Sr. Blyton junta o seu testemunho ao do Sr. Harrison. Observou que os traços de Katia eram muito naturais e humanos e disse: quando pedimos para ver a fazenda branca de perto, o espírito estendeu um pedaço que parecia ser de musselina. Retirando sua mão, essa fazenda branca desapareceu, atravessando a cortina. As sessões continuaram com êxito. As forças de Katia King aumentavam cada vez mais, porém, durante muito tempo ela não permitiu senão uma fraca luz, enquanto se materializava. Sua cabeça estava sempre rodeada de véus brancos, visto não a formar de um modo completo, a fim de gastar menos fluido. Após um bom número de sessões, Katia conseguiu mostrar, em plena luz, sua cabeça descoberta, seus braços e suas mãos. Nessa época, Florence Cook estava quase sempre acordada, durante a presença do espírito. Algumas vezes, porém, quando o tempo era mau ou outras condições eram desfavoráveis, Florence adormecia sob influência espiritual, o que lhe aumentava o poder, impedindo, também, que a atividade mental da médium perturbasse a ação das forças magnéticas. De então em diante, Katia não reaparecia sem que a médium ficasse sonambulizada. Fizeram-se algumas sessões para se obter o aparecimento de outros espíritos, pela mediunidade de Miss Cook, mas, para isso, sendo necessário muito pouca luz, elas foram imperfeitas. Renunciou-se, portanto, a esses ensaios, para se tratar unicamente de obter os fenômenos caracterizados que tinham dado bons resultados. 2 vezes, entretanto, verificou-se a aparição de figuras conhecidas, cuja autenticidade ficou bem provada. Numa outra sessão, realizada no dia 20 de janeiro de 1873, em Hackney, sua figura transformou-se e, de branca que era, tornou-se negra, em alguns segundos. Isto se operou diversas vezes, consecutivamente, e para mostrar que suas mãos não eram movidas mecanicamente, ela costurou uma cortina que estava rota. Em outra sessão, no dia 12 de março e no mesmo lugar, as mãos de Florence Cook foram presas por laços sobre os quais se imprimia um sinete de lacre. Katia King mostrou-se, então,
a uma certa distância, em frente da cortina, com as mãos completamente livres. Vê-se bem que não foi senão depois de longas experiências, assaz imperfeitas a princípio, e completando-se sucessivamente, que Katia King adquiriu o desenvolvimento necessário para manifestar-se livremente em plena luz, sob a forma humana, por detrás e na frente do gabinete escuro, diante de um círculo de espectadores maravilhados. Diversas fotografias de Katia King, a claridade do magnésio, foram tiradas. Ela estava completamente materializada, em pé, na sala, e em condições de verificação assaz rigorosa. Materializações semelhantes à de Katia King foram muitas vezes obtidas nessa época, na América, em sessões onde a luz era muito fraca. O Sr. Daniel Douglas Home, a Sra. Maria Hardy, os Srs. Bastian Taylor e as Sras. Malport e Genie e Lord Webb obtiveram aparições na obscuridade e em meia claridade. Essas formas, que se fizeram ouvir e tocar, só eram vistas imperfeitamente pelos assistentes. Entretanto, várias pessoas ficaram convencidas da sua realidade. Miss Katy Fox, de célebre memória, obteve materializações de espíritos, na presença do Sr. Livermore, do Dr. Gray e do Sr. Grote. Esses senhores certificaram-se da realidade objetiva das formas espíritas que apareciam na sua frente. Entretanto, as manifestações mais belas, as mais importantes, foram as que se deram pela mediunidade de Florence Cook, na presença de uma dúzia de testemunhas. Essas sessões eram particularmente impressionantes e satisfatórias. Cerca de um ano decorreu entre o momento em que Katia fez os seus primeiros ensaios e a noite em que ela pôde passear materializada diante de todos, em plena luz. Começou-se, desde então, a fazer um exame severo, para se provar a realidade da presença do espírito Katia King. As testemunhas eram pessoas honradas e cuja inteligência se tornava uma perfeita garantia. Seu único intuito era evidenciar a verdade. Sendo visível, sólida e tangível a aparição, apesar da mais forte claridade, pôde ela ser submetida a provas variadas pelos sábios que a observaram. Esses senhores ficaram inteiramente convencidos de que tinham diante de si um espírito que escapava a todas as leis conhecidas. Quanto à médium, Miss Cook, ela não se preocupava em ganhar dinheiro, nem os investigadores deviam pagar-lhe. Por conseguinte, as manifestações seguiram livremente o seu curso. Quando se revelou a sua mediunidade, o Sr. Charles Blackburn, de Manchester, com uma sisuda liberalidade, fizera-lhe um donativo importante que assegurava sua existência. Procedendo desse modo, seu intuito fora contribuir para o progresso da ciência. Todas as sessões de Florence Cook foram gratuitas. Testemunho do Sr. Benjamin Coleman. Em 18 de novembro de 1873 efetuou-se uma reunião na casa do Sr. Luxmore, tendo o Sr. Coleman tomado as seguintes notas. A sessão realizou-se no grande salão, que esteve aquecido toda a noite. O pequeno salão serviu de gabinete escuro e cortinas escuras foram pendidas na abertura. Uma lâmpada iluminava o grande salão. Os 14 assistentes dos dois sexos, sentados a pequena distância do gabinete, podiam ver-se distintamente. Em nenhum momento a luz foi apagada. A jovem Cook sentou-se de uma pequena cadeira colocada no gabinete. O Sr. Luxmore pediu aos Srs. Blackburn e Coleman que aprendessem. Suas mãos foram ligadas por uma fita de linho, cujas pontas foram costuradas umas às outras e lacradas. Passou-se essa fita em torno do seu corpo, que foi solidamente amarrado, e depois foi ela presa num gancho de ferro fixado no chão, deixando-se alguns centímetros para movimento. Era absolutamente impossível a Miss Cook afastar-se de sua cadeira mais de algumas polegadas. Um instante depois, a forma de Katia apresentou-se livre no salão. Trajava um vestido branco, flutuante, preso à sua cintura. Suas mangas eram longas e desciam até aos punhos.
Sua cabeça estava coberta por uma espécie de capuz, cujas abas lhe caíam pelos ombros. Seus cabelos estavam presos por fitas de pano. Ela saudou as pessoas presentes, cada uma por sua vez, mas inquiriu, primeiro, o nome de um recém-chegado que lhe era desconhecido. O Sr. Coleman perguntou a Katy se ela calçava sapatos ou meias. Ela respondeu que não e, erguendo seu vestido, mostrou que seus pés estavam nus. Para que todos vissem bem, ela colocou seu pé sobre o joelho da Sra. Corner, de um modo muito natural, e disse: agora, podeis todos ver que os meus pés estão nus, não é verdade? Tinha-se colocado papel e lápis sobre a mesa. O Sr. Coleman perguntou se ela podia escrever-lhe algumas palavras. Sim, eu desejo, disse ela, e, tomando uma cadeira, perguntou: que deverei escrever? O Sr. Coleman respondeu que preparava uma obra sobre o grande juiz Edmonds e que talvez ela pudesse enviar-lhe algumas linhas. Katy tentou escrever sobre os seus joelhos, mas, não se achando à vontade, pediu um objeto duro para colocar debaixo do papel, e, tendo-lhe sido dado um livro, escreveu a carta seguinte: meu caro amigo, pedistes-me que vos escrevesse algumas palavras. Desejo grande êxito para a vossa obra sobre o juiz Edmonds. Esse juiz é muito bom, trabalha seriamente, dá-lhe uma afetuosa lembrança da minha parte. Eu o aprecio muito, embora ele não me conheça. Meu poder diminui e eu vos apresento as minhas despedidas. Vossa amiga sincera, Katy King, cujo verdadeiro nome é Annie Morgan. Deu a carta ao Sr. Coleman, que a leu em voz alta. Depois, este disse a Katy: noto que omitiste o endereço. Katy retomou a carta, desdobrou-a e, depois, escreveu nas costas o nome do Sr. Coleman. Este último pediu, em seguida, permissão para tocar na fazenda do seu vestido. Ela então se aproximou e o Sr. Coleman, tomando a fazenda com as duas mãos, esfregou-a. Teve a impressão de que era um tecido muito leve, branco e sólido, semelhante a Nanzuki. Katy percorreu, a seguir, o grupo e apertou delicadamente a mão de cada assistente. Durante a sessão, suas mãos e seu rosto estavam rosados, vivos e nada pálidos, como outrora. Suas faces apresentavam-se coloridas e davam a aparência de uma mulher distinta e graciosa. Ela abaixou-se para apanhar duas folhas de papel que haviam caído ao chão e colocou-as na mesa. Este fato completou a impressão que todos os assistentes tinham sentido, isto é, que, durante hora e meia, tínhamos conversado com uma mulher viva, inteligente, que, em vez de caminhar, mais parecia deslizar. Pela sua vigilância constante sobre a médium, provava que estava nela a sua vida, o laço que a sustentava. Em resumo, fomos testemunhas de fatos absolutamente naturais e maravilhosos. Depois da sessão, comprovamos que os laços que retinham Miss Cook achavam-se intactos. Além disso, o fato de Florence Cook ter sido encontrada adormecida, com vestuário diferente do espírito, e a desaparição de Katy bastavam para provar que Florence Cook e Katy eram duas individualidades essencialmente distintas uma da outra. Testemunha do Dr. Sexton. Durante alguns anos, o Dr. Sexton, professor muito conhecido, assinalava-se pela sua hostilidade ao espiritismo, a seus princípios e fenômenos. Era materialista e negava a existência de uma vida futura. Combatia, em conferências públicas, a doutrina espírita. Após 15 anos de cepticismo, durante os quais, entretanto, não desdenhava fazer investigações, ele acabou por achar provas que modificaram a sua maneira de ver e teve de inclinar-se diante da evidência. Eis o que produziu a sua conversão, tendo havido reuniões em sua casa, compostas unicamente dos membros da sua família e de alguns amigos íntimos, entre os quais a mediunidade desenvolvera-se. Ele aí obteve, enfim,
provas irrefutáveis que estabeleciam a autenticidade das comunicações dadas por parentes e amigos falecidos. Algum tempo depois, o Dr. Sexton desejou assistir uma sessão espírita organizada pelo Sr. Luxmore, na casa do qual muitas vezes se observaram as manifestações de Katia King. O Dr. Sexton assistiu à sessão do dia 25 de novembro de 1873. As precauções habituais foram tomadas. Prendeu-se Florence Coke à sua cadeira, para a satisfação dos cépticos. Ligada como estava, seria impossível que Florence pudesse deslocar-se mais de alguns centímetros. Eis o resultado das observações daquele doutor. Ao abrir-se a sessão, cantou-se, como de costume. As luzes foram diminuídas, deixando, entretanto, que nos víssemos distintamente, assim como tudo o que se passava na sala. A médium ficou profundamente sonambulizada, depois apareceram mãos por uma abertura no alto do gabinete e Katia anunciou que estava presente. Em seguida, a cortina afastou-se e a forma completa do espírito, vestida de branco, apareceu distintamente visível a todos. Katia King disse-me que estava disposta a responder às perguntas que eu lhe fizesse e aproveitei-me disso durante meia hora, pelo menos. Minhas perguntas eram quase todas de natureza filosófica e se referiam, principalmente, às leis e às condições segundo as quais os espíritos podem materializar-se. Era assaz duvidoso que uma jovem, como a médium, pudesse responder por si só. As respostas que o espírito deu eram tão satisfatórias que várias pessoas presentes, muito instruídas, declararam estar de acordo com aquilo que, muitas vezes, desejavam, sem nunca terem podido obter. O espírito Katia saiu do gabinete várias vezes e passeou entre nós. Mostrou que os seus pés estavam nus, bateu com eles, para provar que não estava sobre as suas pontas, detalhe este de grande importância, pois que ela era mais alta 4 centímetros que a médium Florence Coke. Sua figura e sua cor eram quase totalmente diferentes das da médium. Atravessou a sala para se aproximar de mim, tocou-me na testa e afastou-se logo. Pedi-lhe que viesse abraçar-me. Ela respondeu-me que faria uma tentativa. Alguns instantes depois, veio ter comigo e abraçou o meu pescoço por 3 ou 4 vezes. Devo, aqui, notar que, apesar do som dos seus beijos ter sido ouvido distintamente por todos, e cada um tê-la visto inclinar-se sobre mim, não senti o contato dos seus lábios. Quando se chegava ao fim da sessão, o espírito pediu que eu verificasse se a médium continuava presa à cadeira. O Sr. Luxmore ergueu a cortina e disse: ela está estendida, no canto. Depois, baixou a cortina. Como eu estivesse no fundo da sala, não pude ver o interior do gabinete. Katia perguntou. Em seguida, o Dr. Sexton viu bem? Respondi: não, nada vi. Então, disse ela, vim de ver, desejo que vós mesmos olheis. Atravessei logo a sala e levantei a cortina que fechava o gabinete. Vi, então, Florence Coke sentada, ou, antes, estendida, em transe, sobre a cadeira em que estava presa. Os nós e os selos estavam intactos. A sessão continuou, ainda, durante uma boa hora. Devo acrescentar que o espírito escreveu diversos bilhetes no decurso da sessão, para as pessoas presentes. Eis o teor do bilhete que recebi. Meu caro Dr. Sexton, estou satisfeita por me terdes questionado. A vossa afetuosa Annie Morgan. Assim terminou uma das mais maravilhosas sessões a que tive a felicidade de assistir. Testemunha do Dr. Goli. Possuindo grande fama como médico hábil e distinto, o Dr. Goli dirigiu, durante vários anos, o estabelecimento situado em Great Malvern, Inglaterra, muito conhecido pelas curas da água. O doutor tinha já estudado as manifestações espíritas obtidas com a presença do médium Dedeume.
Ficou convencido da realidade dos fenômenos. Fez o relatório da sessão que se efetuou na casa do Sr. Luxmore, em 28 de novembro de 1873, com a médium Florence Cook. O espírito Katia King apareceu, dessa vez, trajando um vestido branco, muito mais longo e flutuante que de costume. As mangas desciam-lhe até os punhos, onde estavam presas. Um véu de uma transparência maravilhosa cobria sua cabeça e seu rosto, dando a toda a sua pessoa uma aparência de graça e pureza que as palavras não podem descrever. O espírito deu as boas-vindas a cada assistente, chamando-os pelos seus nomes. Depois, entrou no gabinete escuro, onde agitou móveis e falou à médium, que estava presa, como de costume. Voltou com uma cadeira baixa, que colocou no meio do nosso círculo, sentou-se ali e pediu-nos que cantássemos, todos, em coro, porém não muito forte, pois tentaria juntar sua voz à nossa. Ouvimos, então, a voz clara de contralto, que ela tinha feito ouvir em diferentes ocasiões. É impossível traduzir em palavras a impressão dessa voz, emitida por um habitante de além-túmulo. Em seguida, pediu-nos que formássemos a cadeia, a fim de lhe fornecermos a maior força possível para executar o que ela desejava. Retirou-se, durante alguns minutos, para perto do seu médium, a fim de manipular uma energia nova no seu fluido vital. Tornando a sair, fez a volta do círculo com um passo firme, tocando em cada pessoa, por sua vez, as damas, no ouvido, e os homens, na mão. Éramos em número de 14. A um cavalheiro, Katia pediu que lhe estendesse a mão, de modo que pudesse apertá-la, o que ela fez. Depois, pediu que a questionassem e, pouco mais ou menos, eis a conversação que se manteve. Podeis explicar-nos quais são as forças que empregais para formar ou dissolver o vosso corpo? Não posso dizê-lo. E a eletricidade ou alguma coisa semelhante? Não, é absurdo dizer-se que seja eletricidade. Mas não tendes um nome ou uma palavra para explicar-nos o vosso processo? É, antes, pelo poder da vontade à base do poder que eu emprego. Andes quando desapareceis? Entro na médium, restituindo-lhe toda a vitalidade que lhe havia tomado. Quando lhe tiro uma grande força, ela fica quase sem nenhuma aí. Se um de vós a agarrasse pela cintura, procurando erguê-la, isso poderia causar a sua morte súbita. Ela seria sufocada. Posso reunir-me à minha médium ou formar-me fora do seu corpo facilmente, mas compreendei bem que eu não sou ela e tampouco seu duplo. Eu sou sempre eu mesma. Quando vos desmaterializais, que desaparece primeiro, o vosso corpo ou o vosso vestido? O corpo. Certamente, o poder material que o animava volta à médium e, em seguida, o vestido entra nos seus elementos. Pensais que alguma pessoa deste mundo possa vir a compreender os poderes que empregais para manifestar-vos? Não podereis compreendê-lo. Dizeis que sois sempre vós mesmo e não o duplo da médium. Quem eres, então, na Terra? Fui Annie Morgan. Eres casada? Sim, mas não me faleis nisso. Dizendo estas palavras, retirou-se para trás da cortina. Parecia ter ficado penalizada ou vexada com a questão. Isso já lhe havia acontecido anteriormente, quando inquiriram sobre a sua vida de solteira. Tendo ela voltado em breve para o nosso meio, perguntaram-lhe se ela tinha marido, atualmente. Certamente que tenho um. Podeis dizer-nos em que época vivestes? Desencarnei na idade de 23 anos. Vive durante a última parte do reinado de Carlos I, o tempo da República e o começo do reinado de Carlos II. Lembro-me perfeitamente dos grandes chapéus pontudos do tempo do Cromwell e dos chapéus de largas abas que se usavam nas épocas de Carlos I e Carlos II. Os homens usavam cabelos curtos, porém os de Cromwell eram longos. Nesse momento, tendo chegado a hora de terminar a reunião,
A médium não podia permanecer por mais tempo em transe, sem que a sua saúde fosse abalada. O espírito Katia queria ainda falar, mas o Sr. Luxmore insistiu vivamente para que ela se retirasse e a sessão foi encerrada. Não era sempre, nem mesmo muitas vezes, que Katia King estava disposta a dar informações sobre a sua história presente ou passada. Creio que ela recusa-se a falar disso porque está demasiadamente habituada a